igreja? Tudo bem com vocês? Que alegria recebê-los nessa manhã na nossa casa. E essa manhã nós vamos entregá-la a Deus, nós vamos buscar a Deus, nos aproximarmos dEle. E eu quero convidar você nessa manhã a se entregar totalmente, a esquecer tudo que está lá fora, esquecer absolutamente tudo e se conectar nesse culto, nessa manhã, pois eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelos nossos irmãos, te agradecemos pela oportunidade que temos de te louvar, te buscar, de estarmos na tua presença, Pai, de nos achegarmos a Ti, de termos a oportunidade, o privilégio de estarmos na Tua presença e podermos louvar, adorar, ouvir mais sobre o Senhor, aprender mais sobre o Senhor, Pai. Nessa manhã fala aos nossos corações, nessa manhã nos direcione, nessa manhã cuide daqueles que estão feridos, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos esse culto em Tuas mãos, nós entregamos cada palavra, cada canção, cada minuto que aqui iremos passar em Tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Vocês estão felizes? Eu não entendi direito, vocês estão felizes? Então, meu irmão, você já sabe, cumprimente pelo menos 2 pessoas aí do seu lado, dê um sorriso para ela, dê um abraço bem forte nela, diga para ela o quanto você está feliz por ter ela aqui nessa manhã. Fala, que alegria, meu irmão, te ter aqui, compartilhar das coisas do Senhor com você. Aleluia. Essa é a nossa manhã, a nosso momento de adoração. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, que o seu coração e o seu pensamento estejam no trono da graça de Deus. Comece a liberar a sua adoração nesse momento. Comece a dizer o quanto você o adora, o quanto você o ama. Comece a dizer o quanto Ele é santo. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu entrego a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é seu, Jesus. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero, vamos cantar isso, que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Oh, 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 oh. Jesus. Vamos declarar que Ele é santo em alta voz, diga: só Tu és santo,
só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Suas vozes. Só tu és. Jesus, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Mais uma vez, só tu és. Só tu és. Não há outro como. Não há outro. Não há outro. Não há outro como Jesus. Não há ninguém além de ti, Jesus. Tu és o único digno de adoração. Jesus, nós te adoramos, Jesus. É para isso que nós viemos aqui. Nós viemos para adorar ao Senhor, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo. Levante as suas mãos agora. Vamos lá, meu irmão, em alta voz, cante. Eu vim para adorar-te. Eu vim para. És meu. És totalmente amável. Tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Cante, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Mais uma vez, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados. Mais uma vez, mais alto, vamos! Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso. Só as vozes eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, maravilhoso para Aqui estamos, Pai, para te adorar, porque somente o Senhor é digno de tudo. Nossa canção não é uma canção aos homens, mas ao Deus que criou os céus e a terra. E por isso te honramos com nosso louvor, por isso te honramos muito mais do que com palavras ou com uma bela canção, mas com a nossa vida. Porque somente o Senhor é digno de tudo que está acontecendo aqui nessa manhã. Somente o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Então, igreja, nessa manhã, não cante de qualquer forma, não louve de qualquer forma, não ore de qualquer forma, mas dê o seu melhor, se entregue por inteiro. Derrame o seu melhor perfume aos pés de Jesus. Derrame a sua melhor oferta de louvor e de adoração aos pés de Jesus. Então nessa manhã, se for para cantar, cante com tudo que há em você, porque Ele se agrada do seu louvor. Se for para orar, ore com tudo que há em você, mas não faça algo mais ou menos. Ele não fez algo mais ou menos por nós. Nós não temos noção da oferta, da entrega que foi aquela cruz. Nós contamos histórias, nós vemos cenas de filme, mas não temos noção da entrega que foi por amor a nós. Então nessa manhã, entregue tudo de si. Adore, louve, cante, mas se entregue por inteiro e desfrute de cada minuto dessa manhã na presença do Pai, pois somente Ele é digno de tudo que acontece aqui. Jesus, eu nunca saberei o
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno da nossa adoração, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levanta suas mãos e cante digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em tu. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Vamos cantar que Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar e elevo ao Cristo que venceu. Por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
Digno é o Senhor. Suas vozes cantem. Digno é o Senhor. Digno é. Sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te amar. E eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele venceu a morte, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Levante as suas mãos para cantar a honra. Vamos lá. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Só as vozes mais uma vez. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aplaudam o nome dele com alegria, porque somente ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Aleluia. Você já deu bom dia para quem está do seu lado? Já? Gente, essa manhã tem uns irmãos se cumprimentando. Essa manhã nós vamos honrar a Deus. Esse culto hoje é uma oferta que precisa ser agradável aos olhos de Deus em tudo que fizermos aqui. No livro de Marcos, vou abrir para vocês rapidamente. No livro de Marcos 12:41 diz assim: Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro ali. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas. A Bíblia diz que Jesus se assentou para ver a oferta que estavam ali colocando, porque Jesus não queria ver o valor que estavam colocando, tanto que ele destacou a pessoa que menos ali colocou em valores, mas mais colocou em entrega. O importante não é o valor que nós colocamos, mas a entrega, o quanto nós derramamos. Tem pessoas aqui que na hora de entregar, tem tanto a entregar, mas fazem tão pouco. Tem tanto a cantar, mas cantam tão pouco. Tudo que vocês fazem aqui dentro é uma oferta. Estamos acostumados a falar de oferta apenas financeira, mas hoje nós vamos entregar o nosso melhor em tudo que fizermos. E eu tenho certeza que Deus vai olhar para a gente, Jesus vai olhar para a gente e vai se agradar
Seja quando apresentamos valores financeiros, seja quando apresentamos um louvor, quando apresentamos uma oração, porque um culto, ele precisa ser um culto racional, uma entrega racional, e não apenas uma entrega emotiva, baseada em uma canção ou em uma entrega financeira. Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa, e Ele não precisa, Ele quer o nosso coração, e é muito diferente. Aonde está o seu coração? Hoje nós vamos entregar o que há de melhor em nós. Eu quero convidar você a preparar a sua oferta, o seu dízimo nessa manhã, para que possamos honrar a Deus e seguir louvando, porque a oferta também é uma ação de louvor, de gratidão a Deus. E nesse mesmo ambiente, por isso que eu não pedi para vocês se sentarem ainda, para que vocês não descansem, porque nós vamos cantar ainda, nós vamos louvar, porque nós vamos entregar mais para Deus. E eu quero convidar você nessa manhã, você que tem um dízimo, uma oferta, uma contribuição, uma ação de gratidão para com Deus, eu gostaria que você pegasse em suas mãos. Se você vai fazer através dos meios digitais, na sua frente tem um envelope com o QR Code para fazer através do Pix. E eu gostaria que você pegasse em suas mãos, para que eu possa orar por você, porque eu creio num Deus que faz milagres e num Deus que vai fazer grandes coisas acontecerem em nosso meio. Eu creio de verdade, um Deus que vai prosperar pessoas, que serão colunas de uma obra, que irão levar o Evangelho mundo afora. Eu creio nisso. Mas se tu creres, verás a glória de Deus. Não adianta só eu crer. Se você crer, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Eu tenho orado por vocês, já tenho começado a ouvir testemunhos, alguns, e hoje mais um. A moça veio me contar que o marido dela foi curado, após ela mandar o pedido de oração. E eu creio que mais testemunhos irão surgir no nosso meio, mas você tem que ter fé. Ele foi curado porque ele teve fé. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Hoje, grandes coisas irão acontecer em nosso meio. Se você tem um dízimo, uma oferta, segure em suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Pai, graças eu te dou pelos dízimos e pelas ofertas dessas pessoas que aqui estão, que não estão aqui para negociar contigo, mas estão aqui para entregar algo de verdade, algo sincero, algo que leva o seu Evangelho mundo afora. Que o Senhor prospere essa semente, que o Senhor faça essa semente florescer, meu Deus. É o que nós te pedimos. Nós cremos em milagres financeiros em nosso meio. Nós cremos que pessoas aqui prosperarão, porque o coração delas não está no dinheiro, mas está em Ti, Pai. Nós cremos que grandes homens e mulheres de Deus serão levantados como colunas dessa obra, como colunas para levarem o Teu Evangelho mundo afora. É o que nós cremos, e em concordância dizemos amém e graças a Deus. Traga o seu dízimo, sua oferta. Você que está em casa, pode fazer através dos meios digitais que estão na tela. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Vamos cantar isso? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra alguém, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Fique à vontade. Hoje vamos para mais um culto abençoado. Obrigado. Você trouxe sua Bíblia? Gostaria que você abrisse em Atos.
Atos capítulo 17, por favor. Se você está lendo a Bíblia através do celular, já coloque em modo avião, para que nada atrapalhe essa manhã, nada atrapalhe aquilo que Deus tem para entregar para nós. Atos 17. No versículo 1, vamos ler. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos entre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jasão e os outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Nós paramos aqui. A mensagem de hoje é muito importante que você se conecte totalmente, porque ela vai falar de forma poderosa ao nosso coração como igreja. Ela é uma mensagem importante para todos nós. Paulo, ele chegou no ambiente. E quando ele chegou, ele pregou. E as cidades naquele momento da chegada era sacudida. A cidade tremia. A notícia se espalhava pela cidade. O evangelho, ele não chegava em silêncio. O evangelho, ele chegava e ele invadia o ambiente. Nós lemos nesse pequeno trecho da história que ele chegou, pessoas passaram a segui-los, a notícia se espalhou pela cidade, uma inveja tomou conta daqueles que estavam ali, começaram a persegui-los, foram atrás de Paulo, mas não o encontraram, acharam outro no seu lugar, pegaram ele e falaram: esses homens estão sacudindo a cidade, estão nos atormentando, eles vieram causar um tremor. Quando olhamos para a igreja primitiva, ela não era conhecida pelos eventos, ela não era conhecida pelos cantores que trazia, mas ela era conhecida pelo efeito que causava nas cidades. A igreja primitiva, quando chegava em um ambiente, ela mudava o ambiente. E por isso precisamos ter tanta atenção nessa mensagem de hoje. A igreja primitiva ela nos ensina algo. E ela nos ensina que quem ouve o céu não entra em ambientes para se adaptar. Ele entra para mudar o ambiente. Na Bíblia diz que nós somos sal da terra. A Bíblia diz que nós somos chamados, somos escolhidos para darmos frutos e frutos que permaneçam. Quando lemos a Bíblia, ela nos mostra a importância da igreja na terra, a importância da igreja nesses tempos. Quando falamos sobre igreja, quem aqui, de forma sincera, antes de conhecer Jesus tinha uma vida destruída e hoje tem lutas, mas vive muito melhor? Levanta sua mão assim. Quem mudou de vida ao conhecer Jesus? A igreja mudou a sua vida? Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, são coisas diferentes. Eu estou falando da igreja de Cristo. Ela mudou a sua vida? Talvez de todos nós. E se não mudou, talvez está mudando ainda de alguns. Mas a igreja, ela não se adapta ao ambiente, ela muda o ambiente. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero
que nós venhamos trazer para os tempos atuais o cenário e o exemplo da igreja primitiva para a igreja atual. A igreja atual é uma igreja muito diferente da igreja primitiva. Hoje vemos a igreja atual brigando, sim, brigando feio, mas muito mais entre si do que com o inferno. Nós vemos a igreja atual muito mais brigando crente com crente, cristão com cristão, do que com o inferno. Os primeiros a criticar os próprios cristãos são outros cristãos. Se você vai no Instagram, nas redes sociais, uma terra quase que sem lei, você vê um post de alguma igreja, até fazendo algo legal, e um monte de cristão julgando, e você vê pessoas que não são da igreja falando: gente, vocês não deveriam ser unidos? A igreja atual deixou de ser conhecida por transformar cidades, e estamos sendo conhecidos por só ocuparmos cadeiras. Nós nos tornamos conhecidos. A igreja atual, ela tem um poder muito maior do que a primitiva, no quesito de expansão, de levar a mensagem. Nós temos ferramentas que antigamente não existiam, mas hoje estamos usando muitas vezes essas ferramentas para algo ruim, não algo bom. A igreja atual, ela precisa mudar, porque a igreja atual, ela tem parado o seu movimento. Só que quando falamos sobre o nosso técnico de som, tem um chiado naquela caixa. Obrigado, Deus te abençoe, estava me incomodando. A igreja atual, ela precisa voltar a se movimentar. Só que quando falamos igreja, nós nos acostumamos e nos adaptamos a achar que igreja é o pastor, a achar que igreja é a placa, a achar que igreja é o prédio. Mas a igreja somos nós. Então, se esse alerta é para a igreja, esse alerta não é para o pastor apenas. Esse alerta não é para a instituição apenas. Esse alerta não é para o prédio apenas. Esse alerta é para cada um de nós que somos a igreja de Cristo. Porque isso aqui, sem a presença de cada um de vocês, é apenas um prédio. É apenas um prédio, que pode virar qualquer coisa após um dia iremos sair desse prédio, e quando sairmos daqui isso pode virar qualquer coisa. Pode virar um mercado, pode virar uma boate, pode virar qualquer coisa que o dono optar por fazer, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E nós precisamos despertar, porque essa história me lembra o povo que saiu do Egito rumo à terra prometida. Aquele povo, eu gosto de falar deles porque eles muito se assemelham com a gente. Eles tinham promessas, certo? Certo? Vocês estão comigo? Eles tinham promessas. Eles vivenciavam milagres. Todos os dias eles vivenciavam milagres. Eles viram Deus os livrar das mãos da terra, as mais poderosas possíveis. Viram Deus livrá-los das mãos de Faraó. Não foi de alguém qualquer. Eles viram, eles tinham uma palavra sobre si poderosa, de que eles iriam acessar a terra prometida. Eles tinham uma palavra sobre si, e é o que eu preguei na semana passada. Nós temos uma promessa sobre nós, e eles tinham. Só que eles, ao chegar na terra que deveriam entrar, mandaram espiões para verificar o que tinha na terra, e nós vamos ler isso em Números 13, só anota, porque eu vou ler só um trecho. Números 13:33 diz assim: vimos também os Néfilins, isto é, os Aniquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. O que você quer dizer, pastor, e aonde você quer linkar esse povo com a igreja atual? Esse povo tinha uma promessa, esse povo tinha direção, esse povo tinha Deus indo à frente deles. E diante da promessa, eles estacionaram e falaram: nós nos parecemos como gafanhotos diante deles. Eles são enormes, eles são fortes, eles são poderosos. E eles estacionaram, eles pararam. O medo aprisionou aquele povo que tinha promessa, tinha Deus, e não só tinha Deus, como se isso fosse pouco, mas ainda viam o agir de Deus fisicamente todos os dias, cuidando, protegendo, guardando. Eles viam. E mesmo assim, ao chegar diante daquela terra,
eles pararam, eles travaram diante da promessa. Só que eles se esquecem, e nós nos esquecemos, que a igreja, ela não se move pelo que vê. A igreja não se move, a igreja tem uma confiança que é maior que o medo que carrega. Não é que não teremos medo, sim, o medo existe, o medo é real, mas a nossa confiança no nosso Deus, ela precisa ser maior. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos as nossas lutas, mas quantas lutas? Vamos falar daquele período, porque todos nós aqui passamos. Talvez você já teve os períodos de baixo, o período de alta, porque a fé também ela é assim. Mas sabe aquele momento em que vem uma luta gigantesca, que tua fé está tão acesa, o teu relacionamento com Deus está tão estreito, que tenta te abater aquela notícia e você fala, não vai, Deus é comigo, está tudo certo, está tudo tranquilo. E até mesmo você se espantou diante daquela situação de ver uma luta tão grande, e você olhando e falando, não, está tranquilo, eu creio num Deus todo-poderoso. A igreja, ela espanta o inferno, a igreja assusta o inferno, e não o contrário. Mas hoje a igreja tem se movido de forma errada, porque você pode ter promessa e ainda assim morrer no deserto, se você ouvir a palavra errada, se você ouvir a voz errada. Muitos dentro da igreja têm promessas sobre si, mas não vivem, e deixa eu te falar, nem vão viver. Nem vão viver porque estão ouvindo as vozes do mundo, estão se movendo pelo que os olhos veem e não pelo que Deus diz. E quando se move por aquilo que os olhos veem, pelo que a terra diz, estaciona, trava. E assim como aquele povo, morre no deserto. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O problema nunca foi, nunca será o tamanho do gigante, mas é o volume da sua fé. Não é sobre o tamanho do gigante, mas é sobre o quanto de fé você tem num Deus que criou os céus e a terra. Quanto de fé você tem? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você vai parar por causa do tamanho do gigante, ou vai se mover pela promessa que Deus te deu? É uma escolha que você precisa fazer. Aquele povo poderia se mover pela promessa que recebeu de Deus, mas eles decidiram estacionar, eles decidiram parar. E a pergunta que eu faço é: qual voz estamos ouvindo? Será que não era para muitos de nós estarmos mais à frente em uma série de áreas da nossa vida? Será que nós não estamos travando as promessas de Deus de acontecer na nossa vida por ouvirmos as vozes erradas, por olharmos para o lado errado, por olharmos para as coisas erradas? Muitos de nós aqui, talvez você que está me ouvindo agora, já era para ser próspero há muito tempo, mas você está dando mais ouvido ao ambiente do que a Deus. Talvez já era para você ter e estar curado há muito tempo, mas você está dando mais ouvido a diagnóstico do que a Deus. Já era para você estar vivendo as promessas de Deus para a sua vida, mas você está ouvindo tudo, menos Deus. Mas eu estou na igreja, pastor. Sim, mas qual voz você está ouvindo? Porque tem pessoas que entram aqui e ouvem uma palavra que pode mudar a sua vida, mas sai pela porta e a descarta e começa a olhar para o mundo novamente, começa a olhar para as circunstâncias. Tem gente que não deixa, nós fazemos o nosso culto pela manhã, tem gente que não deixa nem o almoço baixar, já está olhando para as circunstâncias de novo, já está reclamando da segunda-feira que nem chegou, já está falando coisas que, nossa, está difícil, está complicado. Só que o céu, Ele liberou autoridade sobre nós, liberou autoridade, mas a igreja tem andado em silêncio. Nós recebemos uma ordem, a ordem do ide. Ide. Quantos de nós estamos indo? Estamos indo. Quantos? Nós recebemos uma direção de Deus, nós recebemos uma autoridade. Ele disse que iríamos pisar em serpentes e escorpiões. Ele disse: em meu nome, no nome dele, iríamos orar, pessoas seriam curadas, demônios seriam expulsos, em nome dele. Mas o que estamos fazendo?
A dinâmica da fé é justamente sobre chamar na terra a existência algo que só existe nos céus. Que só existe nos céus. Nós vivemos na terra, mas quando eu usei esse exemplo na semana passada, lá em Gênesis, quando Deus diz, haja luz, mas antes diz que a terra era sem forma e vazia, não havia nada. Deus não falou, Deus não replicou aquilo que os olhos dele estavam vendo. Deus chamou à existência algo que na terra não existia. Ele olhou e disse, haja luz. Nós precisamos chamar à existência coisas que não existem na terra. Nós estamos deixando de viver milagres porque paramos de chamar por milagres, porque paramos de profetizar milagres, porque paramos de declarar milagres na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, em tudo que há ao nosso redor. E por isso paramos de viver e estamos culpando a Deus por não fazer mais. Mas Deus, Ele nunca mudou. Deus, Ele nunca mudou. Mas nós mudamos. Só que precisamos voltar a crer, a profetizar, porque, irmão, o céu não se move por análise. Não se move por análise. Ele se move por autoridade. Olha para a pessoa do seu lado, só para ele acordar. Estou vendo 3 dormindo. Olha para a pessoa do seu lado e fala, o céu se move por autoridade. Não deixa ele dormir não. É isso aí. Me ajuda a pregar. O céu não se move com análise, se move com voz de autoridade. O que os nossos olhos veem é passageiro, mas em quem nós cremos, não é. O poder dele é ilimitado, ele é poderoso. Ele criou tudo que nós vemos. O que o céu declarou sobre a nossa vida é eterno. Só que nós precisamos voltar a profetizar sobre a nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de análises. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de análise. Deus, olha, o meu filho está assim, meu marido está assim, minha empresa está assim, tudo está assim. Ah, mas está difícil. Deus não precisa de um relatório da sua parte, os olhos deles estão vendo tudo. Ele vê tudo o que está acontecendo. Ele está vendo a sua dificuldade de vender, Ele está vendo a sua dificuldade de prosperar, Ele está vendo a sua dificuldade no casamento, Ele está vendo a sua dificuldade na sua saúde, na sua família, na criação dos filhos. Ele está vendo tudo, só que tudo que você fala é aquilo que os seus olhos veem, e você não tem chamado nada à existência. Você não tem profetizado nada sobre a sua vida. Não tem. Você não tem chamado nada de novo, porque ser igreja é mudar o ambiente, e você precisa mudar o ambiente, não se adaptar a ele. Nós olhamos para um governo, nós olhamos para uma cidade, nós olhamos para tudo ao nosso redor, nossa empresa, e nos adaptamos, como um camaleão se adapta àquele ambiente. Nós estamos nos adaptando, mas não precisamos disso, não devemos. Devemos mudar aquele ambiente, devemos fazer a diferença. Somos luz no mundo que é cheio de trevas. Nós somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para cumprir o ID, porque o ID é fazer a diferença. E quando você ouve os céus e profetiza na terra, aquilo que era impossível se torna inevitável. Se torna inevitável, irmão. Porque quando nós ligamos o que está na terra com os céus, se torna inevitável. Vou dar um versículo muito importante para vocês entenderem algo da igreja. Mateus 16:19. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Posso te ensinar um negócio? Amém não é emoção, é convicção, é uma assinatura espiritual. Amém significa assim seja. Muitos reprimem quando algum irmão do lado vira e fala assim, recebeu uma palavra, amém. Muitos reprimem por isso, mas ei, se você não crê, deixa quem crê falar, porque amém
é bíblico. Nós estamos ligando na terra e será ligado nos céus. Quando você concorda, você está ligando algo na terra que já é realidade nos céus. Quando nós dizemos assim, você será próspero, não baseado nas minhas palavras, mas na palavra de Deus, e você diz amém, você está dizendo, assim seja. Quando eu digo, os seus filhos e a sua casa servirão ao Senhor, e você diz amém, não é emoção, é você assinando e concordando com os termos, falando, eu concordo e que assim seja. Oh, glória. Mas não faz sentido, pastor, porque quando nós ouvimos promessas, muitas das vezes elas não fazem sentido, porque as promessas nos alegram, porque normalmente elas caminham na contramão do mundo. Elas caminham na contramão do mundo. Só que eu sei que parece difícil, eu sei que parece impossível na terra, mas no céu é inevitável. Mas pastor, falaram que eu tenho um câncer impossível de ser curado. Sim, na terra e nos céus. Falaram que os meus filhos nunca irão glorificar ao Senhor. Sim, talvez o mundo está dizendo isso. E os céus, o que tem dito? Talvez disseram que já era, que acabou, que isso, que aquilo. Mas o que o céu tem dito? Hoje é a última pregação da série de mensagens A Voz que Devo Ouvir, e eu quero te despertar e lembrar para você o que o céu tem dito, porque estamos ouvindo demais as coisas da terra e pouco a Deus e pouco os céus. As promessas da Bíblia não são enfeite e nem são frases motivacionais para a gente puxar de uma caixinha de promessa no dia de luta. Não são. São algo que Deus deixou para nós como herança. Ele disse, todas aquelas promessas são para nós. São. Mas você precisa tomar posse. Os homens não diziam, subamos e possuamos. Mas Deus já não entregou? Não entregou, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é possuir. É como se eu pegasse agora da minha mão uma nota de R$100 e fizesse assim para você. Se eu soltar, ela cai no chão, mas se você estender a mão, você pega. Tem muita gente que Deus estende a mão para entregar a bênção e ela está assim, está segurando as mãos, não quer receber. Aí quando não recebe, quando as bênçãos não chegam, falam, Deus, por que a minha vida não prospera? Por que a minha vida não caminha da forma que... Eu vejo tantos irmãos caminhando. Por quê? Repete uma coisa comigo. Eu não falo o que vejo. Eu falo o que creio. Eu falo o que creio. 1 Samuel 17:26. Davi chega diante de Golias e diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que incircunciso? Porque a circuncisão era sinal visível da aliança entre Deus e o homem, e Israel. Diz lá em Gênesis, eu não me lembro o capítulo agora, minha mente... Incircunciso, o que ele estava dizendo? Quem é este homem que não tem aliança com Deus? Alguém que está fora da aliança com Deus? Quem deu autoridade para esse homem afrontar aqueles que têm autoridade? Quem é? Davi olhou para Golias, que era grande, era assustador, e ele, para aquela época, ele era um homem pequeno. Para o povo daquela época, ele era um homem pequeno, que todos debochavam, que todos falavam muitas coisas, mas ele chega diante daquele que todos estão com medo, e ele não teme, ele chega e fala, quem é este homem sem aliança, para afrontar um que tem aliança com Deus? Ele é maluco? Ele endoidou? Só que isso é o que a igreja deveria fazer com o inferno. Ela deveria chegar nos ambientes e falar, quem é o inferno para afrontar ao Deus vivo? Só que nós estamos nos adaptando às circunstâncias do mundo, enquanto deixamos de profetizar um tempo novo para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa empresa, para tudo que há ao nosso redor. Deixamos. Só que isso precisa ser um alerta para nós, igreja. Precisa, porque precisamos voltar a ser a igreja que quando chega na cidade,
o inferno treme e fala: chegaram aqueles que vieram nos atormentar. Nós precisamos, não é atormentar falando no ouvido: conhece Jesus, conhece Jesus, conhece Jesus, conhece... Não é isso. É você atormentar o inferno, porque ele sabe que no momento em que alguém com aliança pisa no campo de batalha, o inferno já é obrigado a dobrar os seus joelhos. Só que nós não estamos entendendo isso e não estamos nos movendo por isso. Não estamos, precisamos fazer a diferença. Golias era grande, mas ele não tinha aliança. Não tinha. A aliança faz você olhar para o gigante e rir. Davi olha para o gigante. Eu gostaria de ter visto a cena exata da dimensão dos dois. Ele pequenininho, sem armadura, diante de um homem forte, treinado, com algumas pedrinhas, falando: quem é esse homem? Quem é esse homem que afronta o exército do Deus vivo? Só que Davi entendeu a importância de não se mover pelo que vê, mas pelo que crê. Sabe por quê? Porque Davi chega diante daquele que todos estão com medo. Davi chega diante daquele que debochava daqueles que têm aliança com Deus. Ele chegou e falou: você vem contra mim com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te derrubar, eu vou te matar, Calma aí, cara. Já não basta o cara ser grande, você quer provocar ele ainda? Não. Eu estou chamando a existência aquilo que o céu já me mostrou que vai acontecer. Porque se Deus me disse que eu serei rei, não é nesse campo de batalha que eu vou morrer. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Mas você não está com medo? Não, porque eu tenho uma palavra. Eu sei que a minha história não termina nesse campo de batalha. Mas quem te disse isso? Deus. Mas todos ao redor estão dizendo que não vai dar, porque você é pequenininho demais. Ei, mas o que Deus disse para mim? Deus disse: que você será o próximo rei. Então, não é esse gigante incircunciso, sem aliança com Deus, que vai afrontar alguém que tem aliança com Deus e vai vencer. Não é hoje. Porque o inferno, ele é obrigado a dobrar os joelhos e declarar que só o Senhor é Deus. Ele é obrigado. Só que isso você precisa entender que não é história do passado, meu irmão. Isso precisa ser praticado hoje. Isso precisa ser praticado na sua vida hoje. Você precisa mudar o ambiente, sabe por quê? Porque quando Davi chegou naquele ambiente, era um ambiente de medo, falta de esperança. Quando ele pisa ali, com tamanha fé, com tamanha confiança, derruba aquele gigante, eu já imagino, quando ele mata o gigante, o que toma conta daquele ambiente? Alegria. Porque a igreja chega em ambientes tristes, a igreja chega em ambientes depressivos, a igreja chega em ambientes que tudo está em escassez, mas quando ela pisa com fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, o ambiente todo muda. Só que isso não é para te motivar, isso é para você despertar e mudar. Isso é para você ser a igreja. Isso é para você fazer a diferença. Porque a arma do cristão não é a espada, é a certeza de quem está com ele. Essa é a nossa maior arma. O inimigo tem muitas armas, mas nós só precisamos de uma. O inimigo tem exércitos, mas eu tenho Deus. O inimigo tem uma legião de demônios. Mas você já viu o tamanho de Deus? E os anjos, precisa deles. Se Deus colocar a mão, irmão, pode vir todos os anjos junto com o inferno, se quisesse, não daria conta. Ninguém dá conta de Deus. Mas Deus olha para você e fala: eu sou contigo. E a gente precisa entender que há uma aliança entre esse povo e Deus. Nós somos um povo que há aliança. Então você precisa ser boca de Deus na terra. Precisa. Jeremias 15:19 diz: se disseres palavras de valor e não indignas, serás como a minha boca. Você precisa ser boca de Deus na terra. Sabe por quê? Porque a gente está vindo muito de análise, não está? Mas a gente não está aqui para análise, a gente está aqui para profetizar. Deus está dizendo a Jeremias nesse trecho que se você se posicionar corretamente, eu colocarei as minhas palavras na sua boca.
Você não está entendendo o poder que há nisso. Você não está entendendo, é nisso que nós dizemos que o céu nos deu autoridade. Jesus deixou uma procuração para a gente agir em nome dEle. Vou fazer uma analogia simples, irmão. É como se, ao abrir a boca, quando você falasse, não fossem as suas palavras, fosse Deus falando. Porque Ele te usa como instrumento. Ele te usa como instrumento. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas todos aqueles que têm uma aliança com Ele são usados por Ele. São usados, por isso que Ele disse, em meu nome. Não é pelo favor de vocês, não é pelo poder que há em vocês. Eu vejo pastores e igrejas falando, eu sou o homem que mais restaurou casamentos na terra. Eu sou o homem que mais curou. Isso não é nada. É tudo em nome de Jesus. Eu não faço nada, é tudo em nome de Jesus. E quando você fala, é as palavras que Deus quer que saiam da sua boca. Por isso que falamos e pedimos, Deus me use como instrumento. Já dei esse exemplo diversas vezes sobre a nossa banda, por exemplo. Se a gente pausar tudo, se a gente baixar o volume, apoiar os instrumentos, acaba a vida. Mas quando a gente põe um bom time, quando a gente põe bons músicos atrás, a gente consegue tirar música. Olha esse ambientezinho que está acontecendo, não é playback, eles estão tocando. Eu fui olhar logo porque não está tocando. Eles estão tocando, mas se der isso na mão de uma criança, ele não faz isso. Por isso que falamos, Deus nos use como instrumentos em tuas mãos, porque o instrumento pode ser o mais caro, mas nas mãos erradas não tem valor, mas nas mãos certas muda o ambiente inteiro, e nós precisamos aprender a mudar ambientes, precisamos ser igreja, não frequentar uma, não visitar uma, não participar de um culto, mas cultuar com a nossa vida, mas entregar a nossa vida, mas ser igreja, não dentro desse auditório, mas do mundo afora. Precisamos ser igreja todos os dias da nossa vida. A igreja de Jesus, ela precisa falar o que quer ver, ela precisa, porque o mundo parou de mudar. Os cristãos pararam de mudar ambientes porque eles pararam de profetizar sobre ambientes. Eles pararam de chamar à existência algo que só existe nos céus. Eles pararam, e por isso paramos de ver tantas coisas incríveis. Por isso paramos de ver tantos moveres, porque a igreja atual não está refletindo Jesus, está refletindo pessoas. As igrejas mais cheias não falam sobre Jesus, falam sobre revelações. E as revelações nunca é sobre se negar, nunca é sobre abrir mão, é sobre sempre viagens, sobre sempre carros, sempre sobre conquistas, é sempre sobre algo pessoal. A igreja atual deixou de mostrar Jesus à terra, está falando sobre si, está se abatendo. Mas nós precisamos voltar e pararmos de ser crentes que faz relatório. Para de virar e falar, minha casa está assim, minha casa está assado. Deus não te chamou para dar relatório. Ele não te chamou para dar relatório, Ele te chamou para liberar o céu na terra. Só que você não está entendendo isso. Minha casa está assim, minha casa está assim. Não, o meu filho, eu e minha casa serviremos a Deus. As minhas finanças estão difíceis não. O meu Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai prosperar, porque Ele sabe aonde está o meu coração. Essa doença não me pertence, porque Ele levou sobre si todas as minhas tristezas, todas as minhas dores, e eu sou um corpo sarado. Só que você precisa profetizar sobre a sua vida. Chame a existência. Chame. Para você ver a glória de Deus, você tem que crer. Só que você está crendo mais nas dores do que nas vitórias. Você está olhando mais para o gigante do que para Deus. Os homens lá atrás eram homens de uma fé tão ousada que sem armadura, que sem espada, que sem nada, chegavam diante de gigantes e desafiavam. Não só desafiavam o gigante, debochavam do gigante, avisavam tudo que iam fazer com o gigante, porque tinham certeza da promessa que estava sobre eles. A igreja perdeu tempo demais descrevendo, quando deveríamos estar decretando. Guarda isso, irmão. Pare de descrever desgraça e comece a decretar bênçãos. Comece a decretar bênçãos.
Nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. Somos chamados, e está faltando você. Ah, mas é o pastor? Não, você, porque nós somos a igreja. Assumir a autoridade que Deus nos deu. Precisamos levantar e assumir o nosso papel de igreja. Nós precisamos entender, levantar a mão, levantar a voz e dizer que eu serei boca de Deus na terra, porque eu vou fazer a diferença. Quem aqui vai fazer a diferença nessa terra? Levante sua mão. Estou de olho em vocês. A igreja, ela mostra Jesus. Eu estou caminhando de forma rápida porque eu tenho ainda algumas coisas para falar nessa manhã. A igreja mostra Jesus, e como eu disse, a igreja hoje em dia tem mais mostrado a si. Entramos na igreja mais com eu quero, Pai, me ajuda, Pai, eu preciso, Pai, me atende. E pouco perguntamos, Pai, o que o Senhor quer? Pai, o que o Senhor precisa? Pai, o que eu posso fazer? A igreja antigamente era essa igreja. O que eu posso fazer? Eis-me aqui. A igreja hoje em dia é mais, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma bênção nova, eu preciso de uma cura nova. E estamos nos movendo à base dos nossos sonhos. Só que a base do evangelho nunca foram os nossos sonhos. A missão de Jesus na terra não foi descer à terra para salvar, morrer na cruz, sofrer, morrer com nossos pecados para falar, pronto, agora pode comprar sua BMW. Não foi. A missão de Jesus na terra foi por reconexão. Reconectar o homem a Deus. Foi por isso, para devolver a autoridade que tínhamos no passado, lá no Éden. Para devolver a autoridade de pisarmos em serpentes e escorpiões. E Ele veio para reconectar a terra. E quando lemos os mandamentos, vamos lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois? Calma aí, vocês não lembram os mandamentos? Amar ao? Mas cadê você? Você vê que até nos mandamentos, abaixo de Deus sou eu. Não, abaixo de Deus é o próximo, como a você. Porque a igreja, a base do evangelho não é sobre você, é sobre Jesus. Jesus, quando veio à terra, Ele veio numa carruagem de ouro, com uma coroa? Não, não era sobre Ele, era sobre a missão. Tanto que a mensagem de Jesus não centralizou o homem em seus desejos nunca, mas sempre centralizou a Deus. O homem tem se colocado no centro daquilo que ele nunca foi. Deus sempre foi o centro de tudo, sempre. Só que o homem tem se colocado no centro, e as igrejas têm se colocado no centro, e na hora do culto entregamos ofertas vazias. E quando eu falo de oferta, entenda que oferta, quando eu falo, nos seus outros pastores, mas eu falo de tudo: louvor, oração, entrega, oferta financeira também, eu falo de tudo, mas entregamos ofertas vazias. Ofertas vazias que mais querem ser uma moeda de troca. Ó Deus, eu vim na igreja hoje, então me cura. Ó Deus, eu vim na igreja hoje, então faz eu vender essa semana. Ó Deus, eu vim na igreja hoje, me prospera. Estamos usando mais, estamos nos colocando no centro e tirando Deus. O que mais importa para as igrejas num todo hoje, e eu me entristeço vendo isso, é o dinheiro, é os sonhos daqueles que estão aqui dentro, são as emoções. Quando oramos, quando cultuamos, quando cantamos, não é para você ofertar uma canção de emoção, mas é para você ofertar a sua vida. O louvor agrada a Deus. Há aqueles que reprimem, mas o louvor agrada a Deus. Tanto que Davi, quando Saul estava perturbado, ele cantava, ele tocava, e Saul ficava bem. Porque quem canta, os males espanta. Já ouviu essa? Mas e precisamos ser diferentes. Jesus veio à terra e Ele deixou uma mensagem e uma missão. João 14:12 diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus, Ele veio e Ele nos deixou uma missão: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo.
O que isso quer dizer, pastor? Se a tua mensagem termina em você, não é evangelho. Se aquilo que você vem buscar na igreja termina em você, não é evangelho. É um sonho pessoal que você está buscando. É uma conquista pessoal. Porque enquanto alguns estão procurando palco, Deus quer altar. Alguns vêm à igreja para poder se destacar na sociedade, para poder crescer na sociedade, para buscar respostas que vai pôr eles acima de outros homens. Mas Deus não quer homens que buscam palco. Deus quer homens que entregam e são altar. São altar. E Ele nos deu uma missão. Eu estou terminando já. A missão que Ele nos deu em João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Calma aí, pastor, você está me confundindo agora. Porque você falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Deus não está te chamando para ser plateia. Deus está te chamando para ser um ator dessa história que vai construir o reino dos céus. Sabe o que não estamos entendendo? Você que tem uma cadeira vazia do seu lado, olha para o lado. Não é para sua bolsa, irmão. É para alguém que você nunca convidou. Ah, mas não conhece Jesus. É para alguém que você nunca convidou. Essa cadeira é uma responsabilidade sua, porque o ID não foi dado apenas ao pastor, aos obreiros. O ID foi dado à igreja. E se você é a igreja, o ID foi dado a todos nós. Nós precisamos ser igreja na terra. Precisamos chegar no ambiente e mudar o ambiente. Lembra o que eu te falo? Não são palavras, é uma vida. Porque a vida mostra Jesus muito mais do que as palavras. E tem pessoas falando muito, falando bonito, conhecendo a Bíblia, falam de forma difícil, mas disso nada adianta se quando as pessoas olham para você lá fora, não veem a Jesus, não veem nas suas atitudes Jesus. As pessoas precisam ter interesse por Jesus a partir do que viram em você, porque viram uma vida mudada. Mas pastor, ali diz em João que eu vou pedir o que eu quiser e vai ser concedido. Sim, mas dependendo do seu pedido, Deus já vê onde está o seu coração. A sua oferta, a sua entrega, mesmo que palavras, ela mostra onde está o seu coração. Se quando você entra na igreja, a primeira coisa que você faz é pedir por algo para você, você já está mostrando aonde está o seu coração. Aonde está? Eu carrego comigo todos os dias preocupações também. Carrego. Mas quando chego no domingo, eu não chego aqui falando: meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda naquilo outro. Eu chego aqui e eu falo: meu Deus, só me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer para o Senhor. Só me direciona para que eu entregue a melhor oferta para o Senhor. Mas e as lutas? Elas continuam. Só que quando nós buscamos em primeiro o reino de Deus, as demais coisas elas são acrescentadas. Só que nós estamos buscando primeiro o nosso reino. Deus não te chamou para buscar o teu reino, mas para chamar o reino dele para a terra, para você levar e povoar os céus. Só que pouco estamos fazendo isso. Quem busca o reino de Deus atrai coisas que dinheiro nunca vai comprar. E você precisa entender que você foi chamado para levar algo que é muito maior do que você e do que todos os seus sonhos. Deus está nos dando uma missão nessa manhã. Deus está nos dando uma missão nessa manhã, de sermos igreja, não de parecermos uma. Não de parecermos. Muitos têm prédios que se parecem com igrejas, com pastores atrás que se preocupam com dinheiro, com membros sentados que só se preocupam com sonhos, com muitos que estão mais determinados a construir um lugar de emoção do que um lugar de mudança. Precisamos levar Jesus a esse mundo. Eu disse uma coisa a algumas das pessoas que estão mais próximas de mim: eu não faço igreja sozinho. Não faço. Enquanto você está sentado assistindo esse culto, na vista de vocês tem um homem falando, mas 4 pessoas tocando. Enquanto eu falo, lá atrás tem umas 6 a 8 pessoas trabalhando. Lá atrás tem professoras no Kids ensinando os seus filhos a palavra de Deus. Eu não faço igreja sozinho.
Nós somos um corpo e nós estamos fazendo isso para a honra e glória de Deus juntos. Só que você precisa vir comigo, porque se a gente for junto, a gente vai construir algo incrível. Não pela instituição, mas para o reino de Deus. As placas passam, os pastores passam. Um dia eu não estou aqui, um dia eu não estarei aqui, eu passo. Mas o reino de Deus não, ele é eterno. E enquanto haver vida em nós, nós precisamos dizer e declarar, como diz em Gálatas: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então me usa, Senhor, para o que o Senhor precisar. E quando você busca isso, e você vê homens com esse coração entregue, que eles prosperam de uma forma que você nunca viu. E você fala: eu trabalho tão direitinho, por que que não vai? Porque você está indo sozinho, e você sozinho é fraco, mas com Deus você é poderoso. Você sozinho, o inferno te derruba com um peteleco, mas com Deus, Ele não resiste. Ele não resiste. Deus te chamou para fazer a diferença, para você profetizar um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre o nosso país, e vocês vão ver grandes coisas acontecendo em nosso meio, não por causa do pastor, mas por causa da fé que você tem no Deus Todo-Poderoso. Então, ei, sai daqui hoje diferente. Sai daqui hoje diferente. Alguém chegou para você e falou: meu irmão tá ruim, né? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ai, mas o teu filho está perdido. O meu filho é um testemunho em construção, e quando ele chegar lá, vai glorificar a Deus com a vida dele. O que você está passando, ou você olha como derrota, ou você olha como um processo da promessa de Deus chegando na sua vida. E quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua vida Ele vai usar como um outdoor para gritar Jesus mundo afora. E pessoas vão se interessar por Jesus. Você não precisa ficar lá: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. As pessoas vão olhar para você e falar: ei, onde é a sua igreja? Eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero chegar lá, eu quero conhecer esse Jesus, porque, cara, está uma confusão aqui no trabalho e você está numa paz que está me incomodando. Eu preciso ter essa paz que você tem. É isso. Mudar o ambiente. Vou terminar a mensagem em 5 minutos. A verdadeira igreja, irmão, somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Somos templo e precisamos agir como tal. Ele nos deu autoridade. Nos deu autoridade. Só que não somos nós, é Deus em nós. É Deus em nós. Eu não sei, os desafios que nós vivemos durante o dia são grandes, todos nós. Todos nós vivemos desafios grandes. Mas nós temos algo muito maior, que é a presença de Deus. A presença que você carrega, ela abre portas. Já foi no shopping e chegou diante daquela porta, ela faz assim, ó. A presença que você carrega, ela abre portas, ela derruba inimigos, ela vence batalhas antes mesmo de colocar o pé no campo de batalha, porque esse é Deus. Deixa eu te contar uma coisa só para você guardar, você memorizar e entender o que estamos fazendo aqui. O diabo, ele não teme a sua força, ele teme a presença que você carrega. Ele não tem medo de você, ele tem medo de Deus, do Deus que você carrega. E quando você assume o seu papel de filho, você se torna co-herdeiro, e aí ele passa a ter medo daquilo que você está carregando. Você está carregando uma autoridade, você está carregando algo que Jesus te deu, a presença dele que é maior do que tudo que podemos conquistar, e o céu transforma o teu impossível em inevitável na terra. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que chegou o momento de profetizarmos e sermos igreja. Isso aqui foi construído por homens. Esse palco, muitos vão achar absurdo eu chamar de palco. Só que muitos têm tratado esse ambiente como altar, e o seu coração não. Muitos têm buscado ofertar e entregar ofertas mais sinceras aqui do que aqui.
Muitos têm cantado louvores que externamente, visualmente, parece uma boa oferta, mas internamente são canções vazias. Você precisa entender que o altar que Deus quer é no seu coração, e a oferta principal é a sua vida, é você. Só que estamos muito mais tratando isso aqui, esse ambiente, esse prédio, como a igreja, do que a nós mesmos como igreja. Quando você entender que você é templo do Espírito Santo, muita coisa muda. Muita coisa muda. Não é sobre uma emoção, aqui nós estamos nos reunindo como igreja. E como eu disse, um dia vamos sair desse prédio e não sei o que vai virar. Não sei o que vai virar. Será que Deus é fraco, não impediu de um possível mercado entrar nesse ambiente? Não, é porque a igreja somos nós. Somos nós, e Ele está nos chamando para ser igreja. E hoje eu quero fazer um convite a você, um convite sincero a você, de fazer a diferença. Eu quero fazer um convite sincero a você, de você aceitar o chamado que Deus te deu, nos deu, de sermos luz do mundo, de pregarmos o Evangelho. Eu quero que hoje você, no momento em que cantarmos, em que louvarmos, esqueça do ambiente. E você entenda, não é sobre o ambiente, não é sobre a iluminação, não é sobre o pastor, é sobre a oferta que está sendo feita aqui dentro. E o que eu estou entregando agrada a Deus? Porque o que te faz entrar nos campos de batalha e vencer não é 1h30 de emoção dentro de um prédio. Não, é uma presença que você carrega dentro de você. E muitos estão perdendo batalhas porque tudo que estão vivendo dentro da igreja é uma emoção, e não estão saindo daqui cheios da presença. E enquanto entrarem aqui em busca de uma rotina, enquanto entrarem aqui em busca de mais do mesmo, enquanto entrarem aqui em busca de uma lágrima física, irão sair daqui vazios da presença. E o diabo prevalece. O diabo tem dito realidades. Ele tem dito para vocês que não vai dar, que a sua família não consegue, que não pode, que não vai fazer, porque é a realidade dele. E ele está tentando definir, ele está tentando decretar a realidade dele, de derrotado na sua vida. Mas você precisa decretar a realidade dos céus nessa terra. E você falar, um novo tempo está chegando. Esse ano não é um ano do novo por acaso. Nós não estamos buscando o novo de Deus por emoção. O novo de Deus não é sobre o carro novo, é sobre um tempo novo, é sobre uma nova porção de vida, é sobre um novo tempo de paz na nossa vida, é sobre sermos bênçãos, sobre olharmos para nós mesmos e falarmos assim: eu sou falho, eu sou pecador, mas Deus tem se agradado, e Ele tem dito isso para mim. É isso. É você fazer uma oferta tão sincera, que podem ser 2 moedinhas como a viúva, que lemos em Marcos. Mas quando jogadas ali dentro, Ele fala, é essa oferta que eu quero. Essa oferta que eu quero. Você já viu na igreja uma criança entregando oferta? Já viu? Aquela criança com 1, 2 moedinhas? Você já viu a alegria que ela vai? Ela pega o envelopinho dela com às vezes 50 centavos, R$1, que seja, está assim. Aí ela para na frente do obreiro que está com o alforje. Aí ela dá uma travada, que ela não sabe o que ela faz. Aí o obreiro, pode pôr aqui. Volta para o lugar. Mamãe, entreguei. Essa é a oferta que Deus quer. Por isso que Ele fala que devemos ser como crianças aos olhos dEle. Porque não é a quantidade que entregamos, mas é a qualidade. A alegria daquela criança supera muito mais grandes empresários que estão entregando $500 mil, que poderiam até fazer mais, mas estão entregando $500 mil de coração vazio, ou para mostrar para os homens que estão na igreja. Muito mais. E eu não estou te chamando para ser alguém desses. Eu estou te chamando para ser igreja. Igreja muda ambiente, igreja muda cidade, igreja muda família. E você vai profetizar um novo tempo sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Eu profetizo sobre a nossa igreja coisas que os meus olhos não veem, mas a minha fé já fala, já aconteceu. E você precisa fazer o mesmo sobre a sua casa. Quando eu oro por você, eu olho para pessoas que me mandaram pedidos de falta de recursos, de doenças, de tristezas, e eu profetizo, um novo tempo vai chegar sobre essa casa, e testemunhos estão surgindo pela fé que há em nós, não por causa dos diagnósticos, não por causa da realidade, mas nós cremos em um Deus que muda realidades.
E se você quer ser a diferença nesse mundo, eu quero te convidar a ficar de pé, mas de pé diferente, como quem entra em posição de batalha, irmão. Eu quero te convidar para você fazer diferente nessa manhã. E você entregar. Você pode prestar atenção nesse culto e ficar reclamando do horário. Você pode reclamar da música, você pode reclamar de tudo. Ou você pode sair daqui cheio da presença, porque o que você está entregando é a sua melhor oferta. Ah, mas a música não é a que eu gosto. Ah, mas o Deus é o que eu amo. Então entregue o que há de melhor em você. Como eu sempre falo, o culto ele é racional. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. Ele precisa ser racional. Então o que você faz agora é uma escolha. É uma escolha de mudar o ambiente. É uma escolha do inferno olhar para você e voltar a temer a igreja como temia antigamente. Hoje em dia o inferno está olhando e olhando para a igreja como se fosse um monte de bobos da corte. Homens fazendo circo dentro da igreja, mas não é isso. Precisamos voltar a nos posicionarmos como igreja. E quando pisarmos no campo de batalha, o inferno já falar: agora lascou. Agora o negócio ficou feio. Por quê? Porque aqueles que têm aliança com Deus chegaram para mudar a história. É isso que precisamos ser. Apague as luzes. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, enquanto nosso ministério de louvor começa a fluir nessa manhã. E que você não espere por canções, mas você comece a entregar. É momento de ofertar. É momento de entregar. É momento de você profetizar um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Pastor, mas está tão difícil. Eu sei, irmão, para todos nós. Mas agora você vai começar a profetizar um novo tempo. Então, fique à vontade. Se quiser dobrar os seus joelhos, se quiser caminhar de um lado para o outro, fique à vontade, mas se posicione. Se posicione diante de Deus, porque um novo tempo está chegando sobre essa casa. Um novo tempo está chegando sobre a sua casa, sobre a sua família, mas você precisa crer para ver a glória de Deus. Então esqueça o pastor, esqueça tudo. Eu só peço que você sempre feche os olhos para que nada te distraia fisicamente, mas você se conecte em Deus. Então se entregue, porque é manhã de entrega, é manhã de oferta, e a oferta é você. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, teu altar, um sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de
coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Jesus, Jesus, encha-nos com teu poder, Jesus, Jesus, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Será que você pode cantar isso? Vamos pedir por isso? Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, o descrito em Joel.
O inferno odeia uma igreja que se põe de pé. O inferno odeia uma igreja que assume a sua identidade e age com autoridade diante das circunstâncias, diante das lutas. O inferno odeia os filhos de Deus. Ei, levanta a sua cabeça, meu irmão. Levanta a sua cabeça e sejamos igreja. Sejamos igreja, como diz na Bíblia: subamos e possuamos a terra que é nossa por direito. Subamos e possuamos. Você vai cantar essa canção, mas você vai cantar como igreja, e igreja faz o inferno tremer. Então cante com toda a sua força. É para essa cidade tremer, é para esse prédio tremer, é para a gente cantar com tudo que há em nós, porque a terra está chamando, a terra está clamando pelo agir de Deus mais uma vez. A terra deseja, a terra anseia ver o fogo do céu descer novamente. Vemos pessoas vazias, pessoas tristes caminhando pela cidade, porque tudo que lhes falta é a presença de Deus. Então nós seremos igreja, nós iremos povoar o céu, nós iremos apresentar Jesus a todas as pessoas dessa terra. Então erga suas mãos e grite, grite: a terra chama, A terra clama. Oh. Pode ser mais alto, vamos igreja! Mais uma vez queremos ver o céu descer. Só igreja! A terra clama. Oh. Mais alto, vamos! Vamos juntos! Vamos pro inferno ficar com medo, pro inferno tremer! Mais uma vez. Erga suas mãos e cante, e cante. A morte venceu. O verbo rompeste, A tumba e agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. és invencível. És Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Erga suas mãos e declare: poderoso esse nome é. Só vocês. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Adore a Ele, diga palavras de amor. Louve a Ele. Se for para bater palmas, bate com tudo que há em você, porque Ele merece. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te amamos. Declare seu amor por Ele. Reacenda aquela chama que um dia existiu dentro de você. Hoje você talvez está esperando mais que o fogo saia, que o fogo surja no ambiente do que em você. A presença de Deus é real e o Espírito Santo caminha em nosso meio, e Ele está buscando corações queimando por Jesus, que anseiam, que desejam, e que não seja só uma canção que os lábios cantam, mas que seja verdadeiramente um coração que clama, que chama, que anseia, dizendo: eu quero ver o céu descer. Que chame a existência na terra aquilo que só no céu existe. Então adore, o louve, se entregue,
essa manhã vai ficar marcada na vida de muitos como um novo tempo. Para aqueles que entenderam o que é ser igreja, que nós não nos movemos por sonhos pessoais, nos movemos pelo reino. E não há glória maior do que olharem para nós e verem a Cristo. Não há glória maior para o ser humano. Não há glória maior. Não há alegria maior. Receba nosso louvor, Pai. Muito mais que um culto. Um culto para os homens verem. Não, mas é um culto que chega aos céus. Talvez os seus olhos não veem ainda, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Deus não volta atrás. E você está aí buscando o reino de Deus, o priorizando. As demais coisas serão acrescentadas. Eu profetizo sobre a sua casa: você e sua casa servirão ao Senhor. Você vai prosperar como nunca, jamais foi visto. Mas porque o seu coração não está nas coisas da terra. Que nesse momento você que precisa de uma cura seja curado, não pelas minhas palavras, mas Jesus disse que tudo o que pedirmos em nome dEle, então em nome de Jesus, seja curado nessa manhã. Receba a resposta que você precisa. Aquele familiar que tanto precisa ver a Deus, que ele seja visitado nessa manhã. Ele vai conhecer a Deus através de você. Você vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. Você vai ser um testemunho vivo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E só Ele que merece toda a honra, toda a glória. O Senhor é grande. Ele é grande. Só Ele é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Então, esse culto vai terminar em alguns minutos, irmão, mas não cesse a sua oração. Não cesse o seu louvor, não cesse. Porque naquela caminhada para a cruz, ele não parou de seguir o seu caminho por amor. Então, por amor, continue caminhando em fé, oferecendo a sua melhor oferta, que é a sua vida. Talvez você fale: Deus, já não sei mais nem o que dizer. Só por favor me dá a sua presença. Eu quero viver mais para Ti, eu quero conhecer a Ti, eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim, não aqueles planos que eu defini para minha vida, não os sonhos que eu defini para minha vida, mas os sonhos que o Senhor definiu para mim. E eu sei que o Senhor quer coisas maiores para mim. É o novo tempo, igreja, para vocês que creem. E você vai sair daqui determinado. Se você entende que há um chamado sobre a sua vida, que foi colocado uma autoridade, você vai viver essa semana diferente de tudo. Você vai pisar em serpentes e escorpiões. Se você crer na palavra de Deus, você vai ver o agir dele dia após dia na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. E você vai ser igreja nessa cidade. Você vai levar o nome dele. Você vai preparar uma oferta especial para Ele, uma oferta de vida. Eu quero convidar você a ser igreja. E no nosso próximo culto você vai trazer alguém com você. Talvez alguém que você nunca convidou. Talvez alguém que nunca esteve aqui. Talvez alguém que nunca pisou numa igreja. Mas você foi chamado para fazer a diferença. Queremos mudar muitas coisas, mas começa mudando a sua casa, começa mudando o seu bairro. Um novo tempo vai vir e nós vamos adorar a Deus. Nós vamos trazer para a terra o que já existe nos céus. Um novo tempo. E não vai ser esse ambiente só na igreja, vai ser todos os dias da sua vida. Então louve a Deus. O culto já vai terminar, mas louve a Deus.
Desfrute os últimos minutos como se fossem os últimos minutos da sua vida, como se fosse a última oração que você faz, e só adore, só louve, só cante, só busque. Não peça nada que não seja a presença dele nesse momento, e entregue a sua melhor oferta agora. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Vamos lá mais alto. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Só a igreja, poderoso esse nome é, cante. Ele é poderoso. De Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome poderoso, esse Deus é poderoso, e Ele te protege, Ele te guarda. Erga suas mãos, igreja. Que o Senhor Jesus te proteja, que Ele guarde você, que você seja a diferença nesse mundo em trevas. Que as pessoas venham conhecer a Jesus através da sua vida. Não venham conhecer uma igreja, mas venham conhecer a Jesus. Não venham conhecer uma instituição, mas venham conhecer a Jesus de fato e de verdade. Que Ele te proteja, que Ele te guarde. O inferno não vai prevalecer. Ele não pode contra o nosso Deus. O inferno não pode contra a presença, que ela é real e ela é contigo, em nome de Jesus. Sejam cheios, cheios para um novo tempo. Que o Senhor Jesus te proteja, te guarde, te livre. Que a sua casa seja abençoada. Como diz a palavra dele, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai viver algo novo, não por causa de sonhos pessoais, mas porque o seu coração está em Jesus. E aqueles que buscam em primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, para que tudo seja para a honra e glória dEle. Então, se você o ama, se você o adora, aplauda o nome dEle e louve a Ele com tudo que há em você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Vão com Deus. Deus os abençoe.